Capítulo 168 – Enganado. Apesar de sentir que não estava fazendo algo de bom, não poderia simplesmente deixar essa coisa ir embora assim. Vendo o rosto levemente hesitante do jovem humano, o Beholder viu uma pequena fagulha de esperança. Deixe-me ir e a caverna é sua, não há sentido em me matar. Fernando olhou para a criatura com um semblante calmo, mas internamente estava em um dilema. Eu poderia deixar essa coisa viver. Mas se ela se encontrar com o esquadrão Lazuli quando for embora, sou eu quem vai estar em perigo depois. Além disso, não posso garantir que nenhum homem do Capitão Victor esteja nos vigiando de longe. Fernando tinha algumas dúvidas sobre a história de Victor Ryujin, como por exemplo, o fato de que nenhum oficial superior poderia sair de Vento Amarelo. Se isso fosse uma mentira deliberada e na realidade estivesse testando o Esquadrão Zero, libertar essa coisa seria cavar a própria cova. Foi mal, não é nada pessoal. É só questão de sobrevivência. Fernando falou com um rosto frio. Então levantou sua espada. O Beholder estava cheio de medo ao ver isso. Espere, me dê uma chance. Se me deixar viver, eu posso dar-lhe benefícios. Vendo o humano franzir a testa em desgosto, a criatura entrou em pânico. Estou dizendo a verdade, há muito mais nessa mina do que mero cobre. Eu sei que vocês humanos amam riquezas e eu posso oferecê-las a você. Fernando ficou intrigado com o falatório, ele só queria acabar com aquilo de uma vez. De que tipo de coisas você está falando? O Beholder abriu levemente seus olhos, essa era sua chance. Eu ocupei essa mina para estudar magia em paz, mas enquanto morava aqui, consegui descobrir alguns recursos raros. Movendo um dos tentáculos, a criatura tocou seu olho grande. Fernando ficou em alerta ao ver isso, no menor indício de tentar algo, ele cortaria o bicho em dois. Nesse momento, ele presenciou uma cena bizarra, o Beholder enfiou o tentáculo dentro de seu grande olho e retirou algo. Não se preocupe, estou apenas retirando meus pertences, nós Beholder podemos armazenar coisas dentro de nossos olhos. Após dizer isso, retirou uma espécie de bolsa. Apesar de enojado pela cena, Fernando manteve-se atento. Há muito tempo atrás, essa mina pertencia aos Elfos Negros, não era uma mina de bronze, mas de prata. Como os elfos são criaturas com grande demanda por prata, eles exploraram o máximo desses recursos aqui. Porém, como não tinham interesse no cobre, acabou por se tornar o recurso predominante. Fernando manteve-se em silêncio, ouvindo o falatório do Beholder sem dizer nada. A criatura ficou nervosa ao ver o jovem calado, se ele o irritasse, em seu estado atual, poderia matá-lo sem esforço. Apesar de a maior parte da prata ter sido extraída, em meus anos vivendo aqui, consegui achar alguns resquícios e coletá-los. Tudo está aqui. O Beholder disse, levantando a pequena bolsa. Fernando franziu a sobrancelha ao ver isso, ele já viu um item parecido com os Elfos Negros. Era uma bolsa que tinha funções de armazenamento, como sua pulseira. Sem pensar muito, agarrou a bolsa do tentáculo estranho. Ao colocar sua concentração no conteúdo, se surpreendeu. O item funcionava quase que exatamente como uma pulseira de armazenamento, mas havia algumas diferenças, como o espaço. A bolsa tinha dezenas de metros de compartimento, mesmo a pulseira de maior espaço que ele viu, só tinha cerca de 10 metros quadrados. Ao ver o conteúdo, viu milhares fragmentos de prata bruta, sem forja. O que significava que o Beholder disse a verdade. Os fragmentos tinham diversos tamanhos e formatos, então era difícil dizer quanto isso valia se fossem forjados em moedas, mas Fernando estimou que deveria ser equivalente a pelo menos algumas milhares de moedas. Apesar de ter algum dinheiro guardado, um pouco mais não faria mal. Vendo que o humano aceitou, o Beholder sorriu com sua grande boca. É um acordo então. A criatura disse com alegria. Eu nunca disse que tínhamos um acordo, nem que não te mataria, e Fernando falou, meio que sem jeito. Ele se sentiu um vilão ao dizer essas palavras, mas era a verdade. Oh, o que? Mesmo que você me dê isso, o problema central aqui não mudou em nada. Se eu libertá-lo e você for descoberto, eu estou morto. Além disso, não confio em você ao ponto de soltá-lo. E se você voltar com mais da sua espécie em busca de vingança? O Beholder tinha uma expressão de desespero. Eu não farei isso. Bem, obrigado pelo presente, e desculpe. Espera. Eu posso resolver isso. Eu posso. A criatura exclamou.
Fernando tinha um olhar monótono em seu rosto, o monstro parecia que iria implorar e dizer qualquer coisa para viver. Podemos fazer um contrato de vassalo, com um contrato feito, não há chances de traição. O jovem tinha um olhar de desconfiança em seu rosto. Vendo isso, o beholder continuou. Aqui, veja. Então ele cuspiu uma espécie de cristal de dentro de seu olho. Fernando ficou enojado com a cena. Essa é uma matriz de contrato. Quando o contrato for feito, o vassalo será inscrito com runas em seu ser. Então é impossível trair seu mestre, pois caso o traia, irá perecer. Fernando ouviu isso com um rosto estranho. Isso não era basicamente uma forma de escravidão? Os seres nesse mundo realmente tinham formas de obrigar outros a serem escravos? O mero pensamento disso fez seu coração tremer. Se ele não tivesse cuidado, um dia a situação poderia ser inversa. Então você está dizendo que quer ser meu vassalo? Você não teme perder sua liberdade? Não é um problema, um contrato de vassalo dura apenas 20 anos, para mim é apenas um curto período de tempo. A raça dos beholder são conhecidas por ter uma grande longevidade, principalmente por serem criaturas com boa afinidade com vários elementos mágicos. Então deixou claro para Fernando que não se importaria em servi-lo. Vamos assinar. Vou ativar a matriz. Depois de dizer isso, balançou o cristal com um dos tentáculos. Então duas projeções redondas apareceram, uma do lado de Fernando e outra do lado do beholder. Basta inserir seu mana. Fernando olhou para a projeção, havia vários símbolos estranhos escritos. Vendo o rapaz com um olhar sério em direção à projeção, o beholder levantou um pequeno sorriso malicioso. Assim que ele assinar, esse humano idiota vai ser meu vassalo. Olha só para ele, nem deve saber o que está escrito. Essa matriz de contrato vem dos altos elfos, mesmo eu demorei anos para aprender. A criatura pensou consigo mesmo. Beholders eram conhecidos por serem traiçoeiros e astutos. Nas terras dominadas por eles, era comum escravizar a raças inferiores. Em sua visão, era apenas lógico que esse humano deveria servi-lo. Os olhos de Fernando que estavam focados na projeção, de repente voltaram-se para o beholder. O olhar confuso de antes, agora emanava uma agressividade fria. Você acha que eu sou idiota? Tentando me enganar dessa forma? Fernando falou num tom frio. O que? Como ele sabia? Ele realmente pode ler a língua dos elfos? Não. Por favor, me perdoe. Eu não estava tentando enganá-lo, apenas me confundi. Essa língua élfica é complicada, por engano troquei o lado de vassalo e mestre. O beholder disse, invertendo as projeções. Estava óbvio agora o que ele havia tentado fazer. Fernando manteve um olhar gelado para a criatura, o que a fez temer pela vida. Assim, rapidamente inseriu seu mana na projeção de vassalo, numa tentativa de demonstrar sua sinceridade. Por favor, permita-me servi-lo, jovem guerreiro. Com um olhar estranho, Fernando suspirou consigo mesmo, então tocou a projeção e inseriu seu mana. De repente, o cristal se quebrou em fragmentos e adentrou no corpo do beholder, o mesmo gemeu de dor por um curto momento. Está feito, agora este vassalo serve ao senhor. O beholder disse num tom sincero, mesmo que ele não quisesse, agora não havia mais volta. Fernando balançou a cabeça ao ver isso. O que diabos vou fazer com esse treco bizarro me seguindo por aí? Pensou consigo mesmo, sua hesitação em matar, fez essa situação bizarra se desenrolar. Mas não é de todo mal, se eu tivesse matado isso, não teria ganho esses fragmentos de prata. Mas o que faço com isso? Pensou, olhando para a criatura verde com um olho gigante e vários tentáculos com olhos. Seria impossível levar um beholder por aí. Mestre, se me permite, onde você aprendeu a língua élfica? É uma linguagem complicada que normalmente leva-se décadas para se aprender. Mas se me permite, mesmo em termos de vida humana, você parece ser muito novo. O beholder disse, intrigado. Língua élfica? Não sei do que está falando. Oh, o que? Mas você reconheceu antes? Não, eu apenas estava blefando, não fazia ideia do que estava escrito ou se você estava tentando algo. Felizmente você se entregou rápido. Fernando disse, num tom indiferente. Todos os olhos do beholder ficaram arregalados depois de ouvir isso. Eu fui enganado. Por um humano?